vocês. 11:08, 16 graus a temperatura aqui em Canguçu. Estamos em formato de live também no Facebook da Rádio Cultura. Um abraço para todo mundo aí da live. Estamos juntos. E eu tenho a grata alegria, a grata satisfação de receber a minha amiga Cristiane Vargas, psicóloga aqui em Canguçu, e também faz um baita de um trabalho auxiliando na área do trânsito e principalmente com o Banco de Alimentos Madre Teresa de Calcutá, que já ajudou, que tem ajudado, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui em Canguçu. Cristiane, é um prazer, é uma satisfação, seja bem-vinda à Rádio Cultura, bom dia. Bom dia, obrigada, gratidão a minha pelo convite, né, Marcelo? Gratidão também à tua volta, né, que seja assim abençoada, iluminada, a gente fica muito feliz de te ter aqui com a gente e agradecer à Rádio Cultura e a todos os ouvintes da rádio, né, que estão nos acompanhando agora, o pessoal pela live, por estar aqui nesse momento podendo falar um pouquinho sobre o Banco de Alimentos, sobre o que está acontecendo com a gente e um pouco da nossa história também. Show de bola, sabe que eu sou um fanzaço do Banco de Alimentos, parceiro dentro das minhas possibilidades naquele momento antes de sair um pouco de Canguçu, né? E continuo fã. E eu quero saber como anda o Banco de Alimentos, onde anda, por onde anda, onde está o Banco de Alimentos e esse trabalho do Banco de Alimentos Madre Teresa de Calcutá, Cristiane. Então, Marcelo, assim, a gente mudou um pouquinho a nossa rota, né? Então, antes, a gente tinha a sede do Banco de Alimentos na Igreja Matriz, aqui em frente à praça. E agora nós estamos com o Banco de Alimentos na comunidade Dom Helder. Então, a comunidade Dom Helder hoje recebe o Banco de Alimentos, é o local onde essas cestas estão sendo distribuídas aqui no município. O trabalho do Banco de Alimentos nunca para, ele está sempre em movimento, a gente está sempre sendo abençoado, as pessoas chegando às doações, as pessoas nós nos ajudando sempre, mas ele teve que trocar um pouquinho o seu lugar, né, onde a gente atuava com o banco, continuamos, né, junto com a igreja, mas eu digo assim, teve que sair um pouquinho da onde ele estava, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, mas agora não estão mais aqui na igreja, né? Porque antes era centro que a gente estava. Mas a gente continua trabalhando e o público que precisa dessas cestas continua indo lá nesse local agora, na comunidade Dom Helder. Ali no bairro Vila Nova, né, Cristiane? Ali no bairro Vila Nova, ao lado da onde era a creche, antigamente, né, da Vila Nova. E que agora é a Casa da Criança. Hoje a Casa da Criança é bem do ladinho ali e nós bem na esquina. Show de bola. Cristiane, quantas famílias, quantas pessoas estão cadastradas que o Banco de Alimentos está trabalhando? Então, Marcelo, assim, graças a nosso bondoso Deus, o nosso município, né, deu uma boa recuperada depois da pandemia, né? Graças a Deus. Notícia boa. Muito boa, porque, na verdade, lá na pandemia nós chegamos a 470 famílias, né? Lembro. Que foi bem complicado, assim. Mas foi tudo, graças a Deus, abençoado e as pessoas conseguiram se manterem naquele período com a ajuda do banco. Também com os outros projetos que tem na cidade, né? A prefeitura, o Centro Espírita. Então, hoje, graças a Deus, nós temos um número de 60 pessoas, mais ou menos, 60 famílias, né? Não pessoas, famílias. Essas famílias são daqui, da cidade, mas também são famílias do interior. Tem algumas comunidades do interior que a gente envia essas cestas. Nem sempre são 60, às vezes são menos, porque o que vai acontecendo assim? A gente tem feito um trabalho muito grande com as pessoas de conscientização, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Como que é visto, às vezes, esses trabalhos assistenciais? As pessoas, às vezes, fecham um pouco seus corações e pensam assim, isso não é responsabilidade minha. Né? Isso é responsabilidade do governo, eu não tenho que ajudar essas pessoas poderiam estar trabalhando, né, Marcelo? A gente já ouviu muitas falas dessas. Só que a gente também tem um contexto bem difícil no meio dessas famílias e com as pessoas que têm uma renda menor, né? Não é tão simples assim arrumar um emprego. Às vezes eu olho para uma pessoa dessas e fico pensando, eu dou um emprego ou eu não dou? Né? A autoestima dessas pessoas é muito baixa. Então, elas não acreditam nelas próprias. E a gente tem feito um trabalho ao longo do tempo, sempre com oração,
com autoconhecimento e uma fala constante que elas podem também. De que a nossa maior graça e a nossa maior bênção é quando elas pararem de receberem as cestas para elas poderem terem o seu próprio sustento. Que coisa mais linda quando a gente encontra essas pessoas que param de receber as cestas e vão nos agradecer, porque naquele momento elas podem ir no supermercado comprar sua própria alimentação, né, Marcelo? Então, assim, ó, o intuito, na verdade, o objetivo do Banco de Alimentos não é ficar assistindo essas pessoas para o resto da vida delas, de forma alguma. O objetivo do Banco de Alimentos é ajudar as pessoas no momento em que a situação delas está sendo difícil. Por isso que troca essas famílias, as pessoas conseguem se reerguer, mexer nessa relação, né, própria da própria economia delas, entenderem o que se faz com o dinheiro, onde se gasta esse dinheiro, né? O que Deus quer de nós neste mundo. Né? Eu acho que é importante esse trabalho, porque enquanto a gente fica só entregando a cesta, a gente não trabalha com outras coisas que são necessárias serem trabalhadas. Então, muitas famílias já passaram pelo Banco de Alimentos, hoje já não recebem mais seus alimentos, porque ouviram seus corações também e entendem a necessidade de mexerem com elas próprias. Porque o alimento não é só o alimento do corpo físico, né, Marcelo? O alimento é o alimento da alma também. Eu preciso alimentar o meu corpo, o meu espírito, a minha alma e entender que eu tenho um espaço nesse mundo e que esse espaço precisa ser importante aqui, seja quem eu for. Show de bola. E até para ficar claro para a nossa comunidade, eu sempre destaquei isso, é um trabalho voluntário de vocês, né, Cris? Sim. É um trabalho voluntário de vocês fazem de forma voluntária, não tem um salário, não tem uma mesada, não tem um valor para fazer isso, é de forma voluntária, de coração. E aí vocês precisam de se autossustentar. O que é autossustentar? Precisam de alimentos, precisam de roupas. A comunidade tem doado, tem participado. Como é que faz para participar? O que vocês mais precisam nesse momento? É alimentos? É roupas? Qual é a necessidade do banco nesse momento, Cris? Marcelo. Porque o nome é Banco de Alimentos, mas vocês também fazem assistência de roupas, calçados. Então, qual é a prioridade nesse momento? Sim, a gente até tem mudado um pouco as roupas, porque a gente tem recebido roupas só para brechó agora. Sim. A gente tem feito doações de roupas lá na Dom Helder para essas pessoas mais necessitadas e tal, mas a gente tem feito mais porque hoje a gente precisa mais dos alimentos. As roupas, Marcelo, é algo interessante, porque eu acho que deveria ser conversado um assunto mais sobre isso, né, especificamente num outro momento, sobre essa questão do consumismo, né, Marcelo? Porque quando a gente pede roupas, as pessoas têm muitas roupas, muitas. E aí começa que esses lugares que juntam roupas acabam ficando extrapola, é demais. Eu acho que essa relação do consumismo, o comércio é importante vender, mas as pessoas precisam ter um consumo consciente, né? Nós vivemos num meio ambiente onde precisa desse nosso consumo consciente. Como nós estávamos falando dos carros, né, Marcelo? Exatamente. Então, nós precisamos investir mais nessa conscientização em relação ao consumo das pessoas, porque eu acho que meio que desenfreou, assim, né? Acho que é um assunto bem interessante para ser conversado. Mas a gente precisa de alimentos, a gente precisa dessas roupas para a gente poder arrecadar dinheiro para comprar esses alimentos, isso que é interessante que tu está falando, porque nem sempre a gente precisa daquele item que a pessoa está doando, né? Por exemplo, assim, as pessoas doam muita massa. Então, a gente tem, assim, ó, grandemente um depósito lá com bastante massa, mas a gente não tem leite, farinha, arroz, são, né, óleo e leite, que são os produtos mais caros também, né? A massa é mais fácil de eu comprar, ela é mais barata, mas hoje o que a gente mais precisa são esses 4 itens: leite, óleo, farinha e arroz. Esses são os itens mais necessários, assim, que vai na cesta. Então, nós recebemos essas doações, graças a Deus, a comunidade confia muito no Banco de Alimentos. Desde o início, né, da nossa caminhada do Banco de Alimentos, isso é uma coisa muito forte em nós, é que as pessoas não percam a confiança na gente, Marcelo. E a gente tem seguido esse caminho muito forte, assim. Quando esse banco foi aberto em Canguçu, veio uma senhora de Pelotas, do banco de lá, né, para nos treinar, e ela disse isso: gurias, 1 quilo de sal não é de vocês. 1 quilo de sal. Se vocês tiverem que atravessar a cidade para ter 1 quilo de sal na casa de vocês, atravessem, mas não peguem do banco, porque aquilo não foi dado para vocês, foi dado para alguém que precisa daquele 1 quilo de sal. Então, isso
toda a nossa caminhada do banco, que vai fazer 5 anos esse ano. E se Deus quiser, a gente quer fazer um baile, um jantar dançante para comemorar os 5 anos do Banco de Alimentos. Isso nos regeu, sabe? Fortemente. O que é nosso, o que não é nosso, vem de Deus, é para Deus e é para as pessoas que precisam e que Deus nos manda para receber esses alimentos. Show de bola. Como a comunidade faz para doar? Qual ou quais os horários de funcionamento do Banco de Alimentos? Pois assim, a gente entrega essas cestas e funciona sempre no primeiro sábado de cada mês, pela manhã, lá na Dom Helder. Mas nós continuamos recebendo as doações aqui na Igreja Matriz. A Igreja Matriz fica aberta das 8... ali, então, na igreja. Segue ali, das 8 ao meio-dia, da 1h30 da tarde até as 5 da tarde. As pessoas podem ir ali na Igreja Matriz fazer as suas doações, porque sempre tem alguém para receber ali as doações do Banco de Alimentos. Pode deixar algum número para contato, Cristiane? Sim, posso sim. 981-5530-68. Tá? Pode mandar o WhatsApp, a gente tá sempre respondendo. Cristiane, muito obrigado pela tua participação. Vou te chamar em breve para a gente falar sobre outro assunto que tu também está muito envolvido, que é a questão do trânsito, da conscientização e também de achar alternativas para algumas soluções a serem sanadas, como, por exemplo, o estacionamento. Hoje em dia está difícil, né? Tu arrumar um estacionamento, principalmente na área central. Mas é um assunto para um outro programa e eu vou te chamar para a gente conversar também sobre esse tema. Muito obrigado pela tua participação, sucesso ao Banco de Alimentos Madre Teresa de Calcutá e pode contar comigo e a Rádio Cultura. Muito obrigada à comunidade que sempre nos ajuda, né, Marcelo? Meu Deus do céu, só agradecer a Deus e a cada pessoa, né, que é tocada por Deus e vai lá e nos dá 1 quilo de alimentos. Agradecer a rádio, grande parceira que agora teve o do Natal, a rádio nos ajudou também, fez parte dessa campanha. E te agradecer, Marcelo, por essa parceria tão grande, né, e esse carinho que tu tem pelo Banco de Alimentos. Que Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Tá seja certo. Um final de semana abençoado para todos nós. Muito obrigado. Conversei com a Cristiane Vargas do Banco de Alimentos Madre Teresa de Calcutá aqui no Show da Manhã. 11h20, intervalo comercial e na sequência eu volto com a parte final do Show da Manhã.